Gigantes da tecnologia. O custo humano e geopolítico da corrida pela IA. A corrida pela supremacia e inteligência artificial transformou gigantes da tecnologia como OpenAI, Google e Microsoft de meras empresas de software em atores centrais na geopolítica global. Essa transição, no entanto, não vem sem custos significativos, tanto para o desenvolvimento humano quanto para o equilíbrio de poder entre as nações. A crescente restrição ao acesso a modelos de IA mais poderosos e o fechamento de algoritmos avançados por essas big techs estão criando um cenário de exclusão, onde países sem investimentos substanciais na área correm o risco de serem deixados para trás na revolução tecnológica. A concentração de poder e conhecimento em IA nas mãos de poucas corporações levanta preocupações sérias sobre a soberania tecnológica e a equidade global. Enquanto a inovação avança a passos largos, a forma como essa inovação é distribuída e acessada define o futuro de muitas nações. Este artigo detalha os fatos confirmados, as projeções e os impactos observáveis dessa dinâmica, baseando-se exclusivamente em dados verificados. 1. O que está confirmado oficialmente? É um fato confirmado que gigantes da tecnologia como OpenAI, Google e Microsoft evoluíram para além de suas origens puramente tecnológicas, tornando-se peças-chave na geopolítica global. Essas empresas estão ativamente impulsionando uma corrida pela supremacia e inteligência artificial. Um aspecto crucial dessa corrida é a restrição de acesso a modelos de IA mais poderosos. Há evidências de que essas big techs estão fechando algoritmos e limitando o compartilhamento de tecnologias avançadas. Essa prática tem uma consequência direta. Os países que não possuem investimentos significativos na área de superinteligência artificial, como o Brasil, estão sendo excluídos dessa revolução tecnológica. A concentração de controle sobre o futuro da IA por essas empresas é uma preocupação crescente para governos ao redor do mundo. A disputa por quem controla o futuro através da IA é uma realidade atual, com as big techs exercendo um poder que transcende o âmbito comercial, impactando diretamente a capacidade de nações emergentes de participar plenamente da inovação tecnológica. 2. O que está em fase de testes? Não há informações explícitas nas fontes fornecidas sobre produtos ou tecnologias de IA que estejam atualmente em fase de testes por OpenAI, Google ou Microsoft, com detalhes sobre seu estágio de desenvolvimento ou características específicas. As informações disponíveis focam nas políticas de acesso e no impacto geopolítico das tecnologias já desenvolvidas ou em desenvolvimento, sem especificar fases de teste de produtos futuros. Não há confirmação pública sobre este ponto. As fontes abordam o cenário atual de restrição de acesso e o impacto geopolítico das tecnologias de IA já existentes ou em desenvolvimento, sem detalhar produtos específicos em fase de testes. Hack 3. O que é projeção ou meta anunciada? A continuidade das restrições impostas pelas Big Techs no acesso à superinteligência artificial pode agravar as desigualdades globais. A projeção é que nações sem uma infraestrutura robusta de IA fiquem fora dessa revolução tecnológica. No entanto, não há detalhes temporais específicos ou métricas confirmadas sobre quando ou como essa exclusão se manifestaria em sua totalidade. A disputa por quem controla o futuro via IA sugere um cenário de tensões crescentes entre nações. Contudo, as fontes não reportam eventos geopolíticos concretos já realizados, como sanções ou alianças específicas, que seriam uma consequência direta dessa disputa. As opiniões reportadas indicam que a corrida global pela IA prioriza o controle exclusivo, o que gera preocupação entre governos sobre um futuro dominado por poucas empresas. Essa preocupação, embora real, ainda se enquadra no campo das projeções sobre a soberania tecnológica das nações, sem que os impactos mais severos estejam plenamente consolidados. 4. Impactos reais observáveis. Os impactos reais e observáveis da corrida pela IA, conforme documentado, são multifacetados. Primeiramente, a restrição de acesso a modelos de IA poderosos por parte das Big Techs já está excluindo países sem investimentos significativos na área, como o Brasil, da vanguarda da inovação tecnológica. Este é um custo humano direto, pois limita a capacidade dessas nações de desenvolver suas próprias soluções, impulsionar suas economias e capacitar sua força de trabalho para o futuro. A ausência de acesso a essas tecnologias avançadas significa que essas nações perdem oportunidades de crescimento e desenvolvimento em setores críticos.
Em segundo lugar, o custo geopolítico é evidente na transformação de empresas como OpenAI, Google e Microsoft em atores-chave na geopolítica global. Elas não são mais apenas empresas de tecnologia, mas entidades que controlam o futuro da IA, gerando preocupação entre governos sobre a concentração de poder. Essa preocupação com a soberania tecnológica de nações é um impacto real, pois os governos estão cientes de que o controle sobre a IA pode se traduzir em influência econômica, militar e social. A dinâmica atual já demonstra uma preocupação com a dependência tecnológica e a potencial perda de autonomia para as nações que não conseguem desenvolver suas próprias capacidades em IA. Chapter 5. Limitações e controvérsias. As informações disponíveis, embora consistentes, apresentam limitações significativas. Não há dados quantitativos específicos sobre perdas humanas diretas, como o número exato de empregos afetados ou o valor em dólares de investimentos perdidos por países excluídos. O impacto é descrito de forma mais qualitativa, focando na exclusão de nações emergentes da inovação tecnológica. Outra limitação é a ausência de detalhes sobre atualizações pós-publicação das fontes. A dinâmica da IA é extremamente rápida, e a falta de informações mais recentes pode não refletir o cenário mais atualizado. As análises jornalísticas, embora baseadas em fontes reconhecidas, não incluem opiniões de especialistas nomeados, como acadêmicos renomados ou CEOs de outras empresas, o que poderia enriquecer a perspectiva sobre as controvérsias. A principal controvérsia reside na concentração de poder e na potencial criação de um apartheid tecnológico, onde apenas algumas nações e corporações detêm as chaves para o futuro da IA. A falta de transparência em relação aos algoritmos fechados e a limitação do compartilhamento de tecnologias avançadas geram debates sobre a ética, a equidade e o impacto a longo prazo na inovação global. A preocupação com a soberania tecnológica é uma controvérsia central, pois governos questionam até que ponto podem permitir que o futuro de suas nações seja moldado por decisões de empresas privadas. Conclusão. A corrida pela inteligência artificial, liderada por gigantes como OpenAI, Google e Microsoft, é um fenômeno com profundas implicações humanas e geopolíticas. Os fatos confirmados revelam uma tendência preocupante de restrição de acesso a tecnologias avançadas de IA, o que já está excluindo nações sem grandes investimentos da vanguarda da inovação. Essa exclusão representa um custo humano real, limitando o desenvolvimento e a autonomia tecnológica de países emergentes. No plano geopolítico, essas Big Techs transcenderam seu papel original, tornando-se atores centrais que moldam o futuro global da IA, gerando preocupações legítimas sobre a concentração de poder e a soberania tecnológica. As projeções indicam que, se essa tendência persistir, as desigualdades globais podem se agravar, com nações sem infraestrutura de IA ficando marginalizadas. É crucial separar os fatos consolidados, a restrição de acesso e o papel geopolítico das Big Techs, das promessas e projeções sobre o futuro. Embora a corrida pela IA prometa avanços tecnológicos sem precedentes, a forma como ela está sendo conduzida atualmente levanta sérias questões sobre equidade, acesso e o impacto a longo prazo na distribuição global de poder e conhecimento. A necessidade de um debate mais amplo e de políticas que garantam um acesso mais equitativo à IA é imperativa para evitar um futuro onde a inovação se torne um privilégio de poucos. Referências: da clickpetroleogas.com.br, Brasil BR sem acesso superinteligência Big Tech fecham algoritmos corrida global mesh e ASCATs. Jornal Factual.br, quem controla o futuro a corrida global pela inteligência artificial preocupa governos. Validação numérica obrigatória. Não há números específicos. Investimentos em USD, valores anuais plurianuais, valuation, receita ou métricas técnicas mencionados nas fontes fornecidas para validação. As informações são de natureza qualitativa, focando em tendências e impactos.